A gente abre aqui, Ravel, eu vou abrir perguntando para você qual foi o gosto desse empate, né? Porque tem um fator que o Bahia perde, obviamente, os 100% de aproveitamento, deixa escapar 2 pontos em casa, mas ao mesmo tempo o Fluminense teve muitas chances claras para fazer um segundo gol. O Bahia consegue um empate ali, mas depois fica sem o Del, fica com um jogador a menos. E aí também poderia ser um jogo ali para o Fluminense se sobressair na etapa final. Enfim, para você, qual é o gosto desse empate? Você vê o copo mais cheio ou mais vazio, esse 1-1 animado que você presenciou em loco lá na Fonte Nova? Boa noite, meu amigo Fábio. Boa noite para Gabriel, que está na direção dessa live. Para todo mundo que já está aí, meu abraço também. É importante sua pergunta, porque eu ia começar justamente por isso aí, Fábio. Parece até que a gente combinou. Eu acho que há duas perspectivas, duas formas da gente avaliar esse resultado que aconteceu na noite de hoje na Fonte Nova. E aí, como cada torcedor vai abraçar, depende muito da forma como ele vê a vida, como ele estabelece o seu perfil de torcedor. E eu acho que as duas formas são super válidas, tá? Não dá pra gente dizer que um tá mais certo do que o outro, nem nada do tipo. Mas quais são as duas formas? A forma que vai se apegar no fato, o perfil de torcedor que vai se apegar no fato de que o Bahia hoje não fez uma boa partida exuberante, que vários gestos técnicos estiveram abaixo, né, de outros jogadores, de outros dias onde os jogadores estiveram em melhores jornadas, né? Muitos jogadores que são pilares desse time estiveram muito distante do seu melhor perfil, do seu melhor potencial de desempenho, e com isso o time foi puxado para baixo. Até a tônica da minha pergunta na coletiva foi bem dentro dessa linha, tá? Mas eu acho que há o perfil de torcedor também que pode olhar para esse resultado, Fábio, e extrair do time maturidade, pode extrair do time resiliência, pode extrair do time força mental, para mesmo num dia onde as adversidades superaram a técnica, para mesmo num momento onde o time não conseguiu apresentar aquilo que costumeiramente apresenta, sobretudo na Fonte Nova, os jogadores se superam e conseguem minimamente mitigar a possibilidade de sair derrotado na noite de hoje. Então, cada um vai se abraçar à sua maneira, da forma como preferir encarar esse resultado. Eu, particularmente, no saldo geral, Fábio, vou entender que o Bahia conseguiu conquistar um ponto diante de tudo que se apresentou. Não porque o time mereça aqui todo tipo de elogio, a gente vai cornetar bastante aqui, principalmente nas avaliações individuais, mas eu acho que não dá para a gente deixar de destacar também, Fábio, nessa minha introdução aqui, que houve muita resiliência do time, que houve muita força do conjunto, houve profundidade do elenco, para que os atletas, principalmente os que foram acionados no decorrer da partida, pudessem mudar um pouco a cara do jogo. Não que o Fluminense fosse super dominante, mas porque os gestos técnicos dos atletas que tiveram na fase inicial ali da partida colocaram o Bahia muito abaixo do que a gente está acostumado a ver jogando na Fonte Nova, no ano passado e nesse ano, né? Um time que estava 100% até então. Então, quando esses jogadores entraram e mudaram a cara do jogo, eu acho que eles deram também um recado para a torcida. Que mesmo quando o Bahia jogar mal, Fábio, vai ser difícil vencer esse time. Pois é, realmente, mesmo não tendo uma boa atuação, o Bahia não foi derrotado, né? Manteve aí a sua invencibilidade, perdeu em 100%, mas perdeu aí, manteve a invencibilidade, mas perdeu em 100% em 2026. Bom, vamos para o jogo, Avel, né? Um jogo onde se esperava mais, sobretudo no início da partida do Bahia, né? Não foi aquele início que a gente é acostumado a ver nos jogos dentro de casa, até o Fluminense com mais posse de bola, né? O Bahia ficando menos com a posse. A gente já tinha visto isso contra o Corinthians, mas era o contexto visitante, né? Então a gente até, entendeu, até fez sentido para a estratégia de um jogo fora de casa. Mas hoje, ter menos posse de bola, pelo menos me estranhou, porque o Fluminense, como visitante, não é um time dominante, né? Sobretudo com a posse de bola. Não foi ano passado com o Zubeldia. Era muito forte em casa. É muito forte em casa, mas fora já não conseguia ter o mesmo desempenho. Te surpreendeu o Bahia não conseguir ter o domínio das ações do jogo hoje? Foi o que mais te chamou a atenção? Bom, Fábio, eu acho que esse foi um dos elementos sim que chamou a atenção, porque eu acho que isso
é também um reflexo da mudança de perfil do time. Acho que, de alguma maneira, o Bahia está transicionando mais, está sendo um time mais vertical, mais agudo em alguns momentos. A gente pedia isso, né? Eu acho que agora está faltando encontrar um pouquinho de equilíbrio em relação a isso, porque no jogo fora de casa, naturalmente você tem um contexto, o Bahia passa à frente ainda na primeira etapa, então é natural você ser pressionado pelo adversário, você baixar a linha, respirar, procurar ser reativo e sair de maneira mais vertical quando você tem uma oportunidade ali no contra-ataque. No jogo de hoje, o perfil foi um pouco diferente. O Bahia ele foi muitas vezes empurrado pela qualidade técnica do Fluminense. E em alguns momentos, o Bahia tentou chegar muito rapidamente, né, no gol do adversário, talvez pelo fato de se sentir muito pressionado, acuado, e de alguma maneira tentou fazer com que essa verticalidade fosse um fator surpresa, sabe? É como se o Bahia, ao ser agudo, tentasse, Fábio, de alguma maneira mostrar para o Fluminense que ele não poderia se lançar tanto ao ataque, ao invés de tentar ir pelo seu método usual de jogadas construídas. O Bahia foi a campo hoje com o que tem de melhor, né? Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba, fazendo ali o sistema defensivo. Acevedo, que ganhou a titularidade de uma vez por todas, Jean Lucas e Everton Ribeiro compondo o trio de meio campo. No ataque a gente teve ali Ademir, Eric Pulga e William José como centroavante. Aquela escalação que o torcedor do Bahia já sabe de cor e salteado. Né? Então, foi muito dentro dessa linha da prevenção, né? Poupar os jogadores esses jogadores que não haviam jogado no final de semana, entraram hoje para poder fazer a proposta de jogo que o Bahia tem de melhor, aquilo que a gente já está acostumado a ver, mas o que aconteceu na prática foi um pouco diferente. Né? Além do Bahia não ter feito uma atuação muito boa individualmente, né? Jogadores muito abaixo tecnicamente, eu diria que o coletivo não funcionou, Fábio. E parte disso foi pelo que você falou, né? Pelo fato do Fluminense ter acuado demais o Bahia, marcado pressão. Nos primeiros minutos do jogo ali, primeiros 5, 6 minutos, o Fluminense foi para cima do Bahia, num modelo de jogo, inclusive, espelhado, né? Saída de 3, jogadores ali no meio campo tentando fazer construção, sobretudo o Lúcio Acosta, jogando pela faixa central do campo, emulando muito o papel que Everton Ribeiro faz, só que também com jogadores móveis ali. Eu destaco a presença do Martinelli e do Nonato, que deram muito trabalho para o Bahia, gerando muito espaço na frente da zaga do Bahia, sobretudo, né? Jogadores que se movimentam muito, e aí eu acho que dessa forma o Bahia foi tendo um pouquinho de dificuldade ali nos minutos iniciais de se encontrar no jogo, por talvez esperar que o Fluminense fosse adotar uma postura mais reativa, uma postura de aguardar o Bahia se lançar ao ataque. Mas não foi o que aconteceu. Nos primeiros 5 minutos ali, o Fluminense deu uma chegada com volume, sem tanta efetividade, mas com volume de jogo, até que o Bahia meio que recobra a consciência, Fábio. E ali do minuto 7 em diante, é o Bahia que passa a ter as melhores chances da partida nos minutos iniciais, né? Com algum volume, mesmo de uma maneira um pouquinho bagunçada, mas foi conseguindo chegar ali. Eu destaco fundamentalmente uma finalização de Jean Lucas, que ele recebe um passe em profundidade do William José e finaliza muito bem. Fábio faz uma boa defesa, mas talvez tenha sido a única boa finalização do Bahia de fato, Fábio, no primeiro tempo, em termos de execução. Todas as outras foram oportunidades que foram surgindo, e o Bahia desperdiçando muito, assim, seja no último passe ou seja no arremate de fato, assim, muitas finalizações chegavam sem força ou muito centralizadas, como o Ademir, que chutou uma bola para Fábio encaixar, né? E as finalizações acabavam saindo sem qualidade, talvez pelo fato de você ter do outro lado um adversário que, depois que o jogo ganhou certo equilíbrio, Fábio, o adversário também passou a incomodar, né? Passou a tentar tratar bem a bola também, jogar no erro do Bahia, articular jogadas, não ficou só se defendendo. O Fluminense é um time muito, muito qualificado tecnicamente e bem treinado pelo Zubeldia. Então, isso fez com que o Bahia ficasse um pouco incomodado, né? E ficou tentando ali em alguns momentos fugir um pouco das suas características, e como você mesmo pontuou, isso fez com que na partida o Bahia tivesse menos posse de bola, trocasse menos passes, que são coisas que a gente não está muito habituado a ver acontecer, né? Principalmente jogando na Fonte Nova, o Bahia costuma ser senhor do jogo em todos os fundamentos da partida, né? Hoje não aconteceu, e esse jogo ele me lembrou um pouco o jogo contra o Internacional na Libertadores do ano passado, que foi quando o Inter também se posicionou dessa forma, né? Sofria ali alguns ataques do Bahia, mas também mostrava suas cartas, e era um time que também vivia boa fase tecnicamente, como o Fluminense vive hoje, principalmente pela capacidade técnica dos seus atletas, e foi dessa forma ali que com 20 e poucos minutos de jogo,
numa ótima jogada construída ali, começa com o Martinelli, vai tendo a troca de passes ali, Serna participa, o Acosta também participa, a bola acaba entrando numa saltada de linha um pouquinho equivocada ali, Everton Ribeiro sai um pouquinho, deixa um pouco de espaço, Acevedo tenta cortar, a bola passa por debaixo das pernas dele, esses dois saltos da linha e sem a pressão no portador da bola, fez com que o Bahia ficasse muito vulnerável, muito exposto, e aí começa a acontecer erros em sequência, né? Eu citei aqui o erro do Everton, citei o erro de Acevedo, Mingo também sai para atacar a bola, e aí nesse caso a zaga do Bahia vai ficando exposta nessa sequência, e o Fluminense com muita qualidade técnica também, a gente precisa destacar, consegue chegar ao seu gol nessa troca, onde o John Kennedy, ele até dá o passe, recebe depois a bola, e finaliza ali para vencer o goleiro Ronaldo. Naquele momento o jogo estava muito aberto e poderia pender para qualquer um dos lados, né? Mas o Fluminense foi mais feliz na execução técnica da sua proposta e também na execução das finalizações, Fábio, porque depois do primeiro gol, o jogo manteve muito dessas características, né? O Bahia tentava verticalmente chegar, passe em profundidade, depois do gol, Ademir recebe uma bola, corre, vence na velocidade os marcadores, mas finaliza mal de perna direita para fora, um chute bem estranho, inclusive. Eu acho que ele até olhou para a área para ver se o William José tinha conseguido chegar, mas sem velocidade ele não conseguiu pesar a área para receber a bola no cruzamento. A Ademir acaba finalizando mal. Outras chances aconteceram também, ou seja, o Bahia teve oportunidades de finalização para fora aí na baliza, mas sem o sucesso necessário para poder machucar a defesa do Fluminense. E em algum momento o jogo ficou muito trocado, Fábio. Assim, o Bahia ia, dava espaço, o Fluminense ia, pressionava, atacava, nem sempre com muito perigo em relação à finalização, mas pressionando o Bahia de uma forma a deixar o time muito incomodado, até que nessa trocação franca surge um espaço também num vacilo, numa falha ali de cobertura, onde o jogo poderia ter chegado a um placar ainda mais crítico, porque na direita ali do ataque do Fluminense, o jogador do Fluminense, acho que, se eu não estou enganado, foi o Canóbio, sai ali em velocidade sozinho, e aí faz o cruzamento, bota a bola, sopa no mel para o Serna, só que a bola dá uma quicadinha no gramado da Fonte Nova, que até Rogério hoje teceu críticas em relação ao gramado, que poderia ser melhor cuidado, falou bastante sobre isso de maneira contundente na coletiva, e a bola realmente dá um kick, e essa quicada é que faz com que ela vá no tornozelo do Serna e ele acabe perdendo um gol incrível, né? Um gol que poderia ter trazido ali um drama para o Bahia naquele momento, porque a gente está falando ainda do primeiro tempo. Todo esse volume de jogo que a gente está falando aqui é um volume de minutos ainda da primeira etapa do jogo. E aí essa falha do Fluminense, ela até acorda um pouco o Bahia. O Bahia melhora sutilmente no jogo, mas ainda não o suficiente para poder controlar as ações da partida, porque, como eu disse e repito, eu acho que inclusive foi o marco principal do jogo de hoje, Fábio. Muitas peças abaixo tecnicamente. Os gestos técnicos mesmo dos jogadores que a gente está acostumado a ver jogar bem não estavam definitivamente azeitados. Eu destaco aqui Luciano Juba, que fez uma péssima partida hoje, errando muito. Jean Lucas voltou a fazer uma partida ruim. Everton Ribeiro no primeiro tempo não esteve bem. Até o próprio Acevedo, em alguns momentos ali, ele ajudava na construção, mas na parte do preenchimento do espaço, a conexão com outras peças do meio-campo para fazer com que o miolo da zaga não ficasse tão exposto, estava dando umas vaciladas ali, e o primeiro tempo do Bahia foi irreconhecível ao ponto de um time até então invicto na temporada receber ali vaias de uma parte da torcida no intervalo. Então, na descida para o intervalo, uma parte da torcida do Bahia vaiou, e aí em seguida foi amplamente suprimida pela maioria esmagadora que acabou aplaudindo o time ali, reconhecendo o esforço, apesar de até aquele momento ali o Bahia estar mal, né? Mais uma vez o destaque aqui elogioso para a incrível torcida do Bahia, onde num momento, num horário ruim, em vésperas de carnaval aqui em Salvador, bastante engarrafamento na cidade aqui, inclusive, 40.200 pessoas estiveram presentes para ver o Bahia na noite de hoje na Fonte Nova, e aí a maioria acabou aplaudindo, mas teve ali essa minoria que acabou vaiando o time, e no segundo tempo o Bahia volta do intervalo com a postura ligeiramente superior ao que tinha apresentado no primeiro tempo. Ainda não o suficiente, o Bahia ainda não vivia ali naquele momento, Fábio, os seus melhores dias, né, os seus melhores momentos na partida, mas o time já apresenta uma ligeira melhora, vai tentando construir alguma coisa, mas bate num teto que é aquilo que eu volto a dizer, parecia que
não era a noite de alguns atletas, seja por gestos técnicos ruins ou por tomadas de decisão péssimas. Assim. Eu destaco Gilberto, em determinado momento, ali tentando passe de letra, com o Bahia tomando 1-0, e nessa brincadeira quase toma o segundo. O Ronaldo foi providencial, fazendo 2 defesas em sequência. O próprio Luciano Juba também tentando inversões o tempo inteiro e errando bastante. Então, nesse momento ali, o Bahia vivia, mais uma vez, uma crise técnica na partida, porque alguns de seus atletas não conseguiam jogar bem, até que aos 15 minutos, Rogério Ceni faz a primeira leva de substituições, entram 3 atletas, que aí sim o time passa a performar melhor, né? Passa a jogar melhor do que vinha jogando naquele momento, quando entram ali outros atletas, o Kike Oliveira, que entra no lugar de Pulga apagadíssimo, né? Entra o Eric para dar uma melhora no meio campo, entra o Caio Alexandre também. Então essas mudanças elas já foram melhorando o time, foi fazendo com que o Bahia voltasse às suas características originais de ser um time que tenta tocar bola, que tenta cadenciar o jogo e não transicionar de maneira tão vertical e aguda, como acabou fazendo em boa parte dos momentos da partida de hoje. Sabe? O time foi melhorando e melhorou ainda mais quando ele promoveu as 2 últimas substituições, né, o Del, o Sanabria, que entraram para dar um volume maior no setor ofensivo do Bahia. Essas melhoras assim, eram mais comportamentais, né, de forma de jogar, que não geravam necessariamente, até o momento do gol, chances claras para o Bahia. Tanto que o gol acontece num lance um tanto despretensioso, mais numa falha coletiva da defesa do Fluminense, do que necessariamente numa criação de volume ofensivo em sequência do Bahia. Né? O Bahia até conseguia melhorar na sua postura, no seu desempenho, mas não gerava chances claras de gol. Mas é numa dessas do futebol, né? Como aconteceu também o gol do Fluminense, onde ele não era tão agudo quando aconteceu o gol. O Bahia também não era tão agudo quando fez o seu gol, mas foi premiado pela coragem, pela insistência, pela tentativa, numa jogada ali pela esquerda, onde Eric recebe a bola, toca para Sanabria, eles vão ali tentando vencer na individualidade a defesa do Fluminense. Sanabria faz um cruzamento de perna esquerda para dentro da área. O primeiro jogador do Fluminense deixa a bola passar. Fábio acaba se desencontrando ali com o zagueiro. A bola passa por eles dois e Kike Oliveira se antecipa ao marcador para poder fazer um gol que refletiu um pouco mais a justiça do placar. Não tanto pelo Bahia aproveitar suas oportunidades, mas pelo volume, né? O jogo refletia naquele momento equilíbrio, Fábio. Se no primeiro tempo o Fluminense foi ligeiramente superior, no segundo, o tricolor carioca, o tricolor das Laranjeiras, abdicou de atacar e o Bahia foi pressionando, ganhando jardas até chegar ao seu gol, e o gol melhora o Bahia, né? Mais uma vez isso acontece, isso já tinha acontecido no jogo contra o Corinthians lá na Vila Belmiro, na semana passada, e aconteceu novamente hoje na Fonte Nova. A partir do gol, o time ganha confiança, a torcida empurrando muito o time do Bahia hoje, né, cantando, apoiando, indo para cada ataque, ajudando também na defesa, né, participando de maneira muito conectada com o time. E o Bahia foi criando oportunidades e chegou próximo a fazer o segundo gol. Se em algum momento pareceu que o placar ia sair do 1-1, foi a partir de chances que o Bahia teve, especialmente uma onde o Ronaldo dá um lançamento, acho que na verdade, você fica em dúvida agora se foi o Ronaldo, se foi David Duarte, acho que foi o Ronaldo, e a bola passa pelo zagueiro Freitas ali, que dá uma dormida no ponto, e aí Sanabria e Del ficam frente a frente da bola, e a hesitação de um de outro fez com que a bola perdesse o time ali correto de fazer a finalização. O Del acaba finalizando, e aí a finalização faz com que vai para fora e o placar acaba não sendo alterado. E como eu disse assim, Fábio, uma chance ou outra o Bahia ainda teve, depois acabou tendo que se resguardar, porque num lance ali ruim, uma imprudência ali do Del, um excesso talvez de intervencionismo do VAR, né? O Del deu margem para expulsão, a verdade é essa, mas não sei se no contrário seria verdadeiro. O fato é que o centroavante tricolor, o jovem garoto, né, teve mais uma oportunidade hoje, acabou sendo expulso. E aqui eu faço um parêntese, a arbitragem muito ruim do senhor Matheus Candançan, ele que pela terceira vez seguida apita Bahia e Fluminense. Mais uma vez não foi bem, um árbitro assim, bem confuso, com critérios bem difusos, picotando o jogo o tempo inteiro, marcando faltas estranhas, irritando o torcedor e os jogadores em campo. Mas o fato é que o Del ele abriu margem ali para a expulsão, acabou sendo expulso. Segunda partida do Campeonato Brasileiro, segunda vez que o Bahia fica com um jogador a menos nos minutos finais.
E essa desvantagem numérica em campo arrefeceu o ímpeto do Bahia de buscar o seu gol do triunfo, né? O gol que seria o gol da virada, Fábio. Fez com que o Bahia tentasse acomodar um pouco mais o jogo ali, até porque já estava ali na reta final, depois teve mais 10 minutos de acréscimo. Então essa reta final aí foi uma reta final que desfavoreceu o Bahia em razão da desvantagem numérica dos jogadores em campo. E por todo o cômputo geral, por uma noite não tão boa dos atletas, tecnicamente, fisicamente também não estiveram tão bem. O Bahia, eu acho que acabou sendo... O 1-1 foi a justiça do placar, Fábio. As duas equipes jogaram de alguma forma ali merecendo fazer seus gols. Talvez nada mais do que isso. Um empate acaba sendo justo. Fica como critério positivo aqui o que eu gosto de destacar: a resiliência, a força do time de buscar o resultado, mesmo não estando muito bem tecnicamente e coletivamente na noite de hoje. E também destaco positivamente o fato do Bahia ter conseguido competir bem contra o time que, para mim, é o seu principal adversário na faixa de tabela que o Bahia joga. Tá? Eu estou colocando aqui Flamengo, Palmeiras acima, Cruzeiro, apesar de não estar vivendo o seu melhor início de campeonato, também um degrau acima. E na mesma prateleira do Bahia, eu coloco o Fluminense, coloco o Corinthians, e o Bahia competiu bem contra essas duas equipes. Então, favoravelmente, que pese tudo o que aconteceu hoje, o Bahia conseguiu ser um time aguerrido, resiliente, forte física e mentalmente para disputar contra uma grande equipe. E negativamente eu destaco aqui que faltou os jogadores estarem numa jornada melhor na noite de hoje. Faltou Juba ser mais Juba, né? Faltou Gilberto não fazer tanta Gilbertice, que eu acho que esses lances que ele faz é algo que o torcedor do Bahia já está acostumado e irritado, né, para ver. Acho que atuações como essa aceleram e ecoam o pensamento do torcedor de que Roman Gomes já precisa ser testado como titular entre os jogadores principais, né? Faltou Everton Ribeiro jogar um pouco melhor no primeiro tempo, faltou o William José ter uma daquelas atuações que de vez em quando ele tem, que o credencia a ser um bom centroavante, faltou Ademir entrar mais no jogo, faltou Pulga aparecer, e aí quando o coletivo ele fica tão abaixo, Fábio, invariavelmente você tem desvantagem, seja no placar ou no volume de jogo. Em determinados momentos, isso aconteceu. O Bahia ficou atrás do placar, o Bahia teve menos volume, mas a gente destaca aqui a resiliência do esquadrão de correr atrás e conseguir minimizar o fracasso de hoje com um empate que, como eu disse, acaba se apresentando por tudo isso, um resultado justo. Muito bem, análise do jogo de Ravel Pinheiro. A gente vai seguir analisando individualmente daqui a pouco, mas antes vou passar aqui pelo chat. A galera tá mandando mensagem. O Ricardo fala que foi a pior partida do Juba, que o Juba foi o pior em campo. Pior partida dele com a camisa do Bahia. Conseguiu superar Gilberto em ruindade. Foi tão ridículo que eu pedi Iago Borducci. Jesus. O Adalberto também está por aqui. Ele fala: Ravel, no primeiro tempo o Bahia estava descontrolado, pois parecia que era uma final de campeonato. Deu várias chances para a transição do Fluminense. Já concordo totalmente, Adalberto. Adalberto, só fazendo um comentário sobre essa pontuação aí do Adalberto, que eu acho bem pertinente, Fábio. Em determinados momentos ali ficou parecendo uma partida de mata-mata mesmo. Bahia foi para uma trocação franca desnecessária, principalmente para um time que sabe propor o jogo e cadenciar, tratar bem a bola como costuma fazer. Muito bem, tem mais comentários aqui da galera. O JJ Simpson fala que o Bahia fez uma péssima partida tecnicamente e, de certa forma, taticamente, principalmente na defesa. Daqui a pouco o Ravel avalia a defesa. O Igor fala que foi... Ele pergunta, na verdade, foi a pior partida do Gilberto no Bahia? Vamos lá. Primeiro, Fábio, JJ Simpson, ex-Sir Jeff, que participava muito aqui do chat com a gente. Um abraço para Jeff. Fez o rebrand, né, do nome dele. Fez o rebrand no nome dele aí. Igor, um abraço para você também, meu velho. Cara, eu acho que Gilberto tem muitas partidas ruins para concorrer com essa de hoje, viu? Eu acho que seguramente foi a pior partida de Juba com a camisa do Bahia. Agora, de Gilberto, tem várias outras aí que podem entrar nesse pódio, viu, meu amigo? Eu acho que essa tá no top 10. Muito bem. Quem tá por aqui também é o Sidney Dantas. Ele fala: boa noite, Fábio Ravel. Essa fragilidade defensiva do Bahia tem me preocupado muito. Isso vem desde o ano passado.
O MPSS fala, por isso é importante ter bons jogadores na reserva, porque todo bom jogador oscila tecnicamente. O problema maior hoje foram os surpreendentes erros de passe. A exceção foi a zaga e Everton Ribeiro. Concordo com a avaliação dos dois amigos aí que estão compartilhando aqui essa live conosco. Eu acho que pouco tem se falado sobre como o Mingo não começou bem em 2026 e eu preciso alertar sobre isso aqui como uma pessoa que está analisando, né, o time, né? Eu acho que as partidas de Mingo até então não foram no nível que a gente se acostumou. Eu mesmo gosto muito do atleta. Acho que essa zaga estava muito consolidada, assim, num casamento perfeito, até por gostar muito desse estilo de você ter zagueiro central com pé dominante direito e quarto zagueiro com pé esquerdo dominante. Essa dupla estava funcionando muito bem. Eu acho que Mingo ainda não começou bem em 2026, não. Vamos acordar. Acho que o Bahia tem sofrido defensivamente também por isso, não unicamente por isso, mas também por isso. E aqui o MPS faz um comentário que eu também concordo integralmente, que é sobre você ter, em resumo, profundidade no elenco, né? Hoje Jean Lucas não fez uma boa partida. Eric veio e resolveu o problema, entrou muito bem. Ademir, para mim, um dos destaques do Bahia desde o fim do ano passado, não jogou bem hoje. Kike Oliveira, que já vem bem desde o começo do ano, mais uma vez, excelente atuação. Eric Pulga, peça nula. Sanabria vem depois de muito tempo de lesão e muda a cara do time pela ponta esquerda. Então é muito importante você ter opções alternativas que possam de fato agregar ao elenco, como esses jogadores que entraram hoje e mudaram a história do jogo, porque se dependesse dos titulares, certamente estaríamos falando aqui, pelo menos a maioria deles, de um Bahia derrotado na noite de hoje. Foram os suplentes que entraram e mudaram a cara da partida. Muito bem. Vamos agora para o campinho, Ravel? Vamos para as análises individuais desse Bahia que ficou no empate, né, com o Fluminense 1-1. Vamos começar pelo Ronaldo, que fez umas defesas importantes, mas eu fiquei com a sensação que ele saiu um tantinho atrasado no gol do Fluminense. Não daria para ter sido mais ágil ali para bloquear o chute ou é muita exigência? Eu acho que a jogada ela foi mais mérito do Fluminense do que um erro individual de qualquer que seja assim, o atleta. Talvez sim, Fábio, ele pudesse ter saído de maneira mais rápida. Eu confesso que eu ainda não vi o lance assim com mais profundidade. A gente estava ali no estádio, depois fizemos a coletiva, até pedi para Gabriel soltar um aí depois do campinho, pedi para você puxar aí, Fábio, a pergunta que nós fizemos na coletiva, que dá tônica um pouco do que foi o jogo, até pela resposta de Rogério. Mas acho que Ronaldo no geral foi bem. Vou colocar um verde musgo aí para ele, principalmente porque, como eu disse, né, em determinado momento ali o Bahia se lançando ao ataque e numa falha individual gerou a oportunidade principal do Fluminense depois do chute de Serra, né, que foi de fato a maior chance do Fluminense de fazer 2-0, mas teve essa segunda chance aí que ele teve uma intervenção providencial e por esse motivo vai um verde musgo aí para ele. Sobre o lance do gol, eu confesso que à primeira vista, Fábio, eu fiquei com a impressão de que ele não teve culpa, mas vamos analisar depois aí se de fato ele poderia ter saído com um pouquinho mais de ímpeto, né? Para abafar esse chute, sair com mais rapidez. Muito bem, fica aí com avaliação positiva o Ronaldo. Vamos para a zaga, né? David Duarte e Mingo. Eu gostei da atuação de David Duarte. Acho que ele foi o único atleta que se salvou de fato ali na defesa, né? Em linha, que eu tô falando aqui dos jogadores de linha, né? Foi o cara que conseguiu durante os 90 minutos ser homogêneo, né? Jogar bem integralmente. E sentiu muito o fato da defesa estar abaixo, né, do que costuma estar. Vou colocar um verde musgo aí para ele. Acho que ele foi quem se salvou ali e conseguiu ter um bom rendimento. Eu não gostei da partida de Mingo, volto a dizer, eu acho que ele tem cometido erros que muitas vezes passam despercebido no estádio, né? Porque não são erros necessariamente de fundamento, mas são erros como você sair para caçar um adversário e saltar demais da linha, deixar o lado esquerdo desguarnecido. Ele que, por jogar nessa linha de três, o Bahia jogando nessa linha de três, principalmente na fase de construção, quando o Juba está por dentro, ele acaba tendo uma responsabilidade maior de fazer essa defesa desse lado, né? Jean Lucas às vezes baixa para ajudar, mas nem sempre o faz. Acevedo também da mesma forma. Então ele tem uma responsabilidade maior em relação a esse lado da defesa. E eu acho que ele não tem conseguido cumprir bem, não. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco radical na avaliação do atleta,
Mas é porque eu espero muito dele. Sei que ele é um bom jogador, mas eu acho que o início de 2026 dele não tem sido bom, Fábio. E dentro dessa dinâmica, eu vou de laranjinha aí para Mingo. Talvez, dentre os que jogaram mal, e vão ter muitos aqui, ele foi quem esteve mais próximo do razoável, mas não bem o suficiente para a gente colocar ele nesse conceito, não. Então, Mingo, para mim, jogou mal. Muito bem, então zaga avaliada. Vamos para os laterais, que pelo termômetro da galera foi um ponto bem abaixo hoje, Ravel. Ah, sem dúvida nenhuma, os dois muito mal, tanto Gilberto quanto Juba, vão receber um vermelho aqui. Não jogaram bem, assim, atuação desastrosa de Juba. Vou começar por ele, porque é um cara que a gente está acostumado a elogiar muito aqui. Então a gente também se sente muito confortável para poder falar do atleta quando ele não vai bem, até porque é muito raro, né? Um jogador que agrega muito, titular indiscutível da posição. A gente não precisa ficar aqui falando, né, dos principais pontos e virtudes que o atleta tem, até porque a gente sabe que ele é um dos pilares desse elenco. Mas hoje fez uma partida assim que para se esquecer, né? Por tudo que o atleta sabe fazer e o que ele não conseguiu entregar em campo hoje, a gente precisa destacar que ele teve uma partida assim horrível. Eu concordo com um amigo que comentou aí no chat. Para mim ele foi o pior em campo. E Gilberto não esteve tão melhor que ele não, por isso que ele também recebe muito mal. Não esteve bem, né? Errou muito, muitos fundamentos, muitos erros de cobertura, deixou Serna o tempo inteiro passar em velocidade, vencer disputas pessoais, além desses errinhos que, como eu falei, assim, são erros que chateiam demais o torcedor, para não falar outra coisa aqui, sabe, Fábio? Porque você tá vendo ali o jogo pegando, disputado, o Bahia perdendo, correndo atrás do placar, aí o cara me vem e tenta dar passe de letra, passe de lado de pé, passe de 3 dedos. Pô, seriedade, né, velho? O placar tá adverso, a torcida tá ali chateada, tá espumando, tá tentando tirar força de algum lugar para poder apoiar os jogadores. Quando você dá esse lance, você passa uma mensagem ruim, você passa uma imagem ruim, porque não é um recurso, né? Não é a última opção, é uma tentativa que é um meio de jogar que não combina muito com a situação como essa, né? A diversidade no placar e você ficar tentando passe de efeito no meio do campo, proporcionando a oportunidade até de tomar o segundo gol, como aconteceu hoje. Então, Gilberto muito mal aí, e acho até que ele é um dos favoritos a perder a titularidade, talvez o principal favorito a perder a titularidade aí no curto prazo, porque se Roman Gomes continuar se demonstrando esse jogador que defensivamente agrega mais, naturalmente ele vai pedir passagem aí nessa posição. Muito bem, até surpreende, né, o Gilberto seguir no time ainda como titular. Enfim, é um jogador que não é unanimidade já há um tempo, né? Ele já vem oscilando há muito tempo. Ano passado era mais reserva do que titular, né? O Arias era considerado ali. Tudo bem que o Gilberto jogou muito também, muitas partidas, mas enfim, eu acho que não sei se o Ceni quer uma transição, né, para o Gomes ser titular, mas me parece que o Gilberto não vai aguentar muito mesmo não essa titularidade. Eu concordo contigo, Fábio. Eu acho que já tem um tempo que a gente vive, na verdade, uma crise técnica, né, ali na lateral, porque Gilberto, ele entra porque Arias não consegue dar sequência a boas partidas, depois de ter voltado ali de lesão, aí acaba se mostrando uma alternativa melhor. Depois que ele passa a conquistar a confiança do torcedor, é o próprio Gilberto que passa a errar, requisitando a presença de Arias no time titular. E aí, naquele momento ali, ficava parecendo que o melhor era sempre o que estava no banco, gerando angústia, apreensão até no torcedor. Gilberto termina o ano como titular, mas muito mais por causa do declínio técnico de Arias do que por merecimento. E aí, aqui eu acho que, falando em merecimento, entra um outro elemento que no futebol explica muitas coisas como elas acontecem no dia a dia. Aqui talvez a gente esteja falando de uma hierarquia por tempo, né, uma meritocracia, algo nesse sentido, que faça com que Gilberto ganhe a oportunidade de largar na frente como um jogador titular da posição, né? Tá aí há mais tempo, Roman Gomes chegou depois, talvez ainda esteja ali naquela fase de aclimatação, de entendimento tático melhor do sistema, do modelo de jogo, e isso vai fazendo com que o Bahia ainda tenha que aguentar, a torcida principalmente, mais uns dias aí de Gilberto como titular. Não é que ele seja fritado e tenha começado o ano super mal, mas partidas como é de hoje, elas evidenciam o que Gilberto é em essência, ou pelo menos o que a sua passagem pelo Bahia retrata, Fábio. Um jogador que muitas vezes
se mostra um tanto desconectado da realidade do jogo e o que ele pede. E aí, dentro dessa perspectiva, acho que Roman Gomes vai acabar passando por cima aí quando passar essa fase de mérito, essa fase de aclimatação do atleta argentino e tem muito mais a agregar, sobretudo por ser um atleta mais defensivo e dentro dessa responsabilidade que o lateral direito acaba tendo nesse modelo de jogo do Bahia, é natural que ele ganhe a titularidade. Muito bem, defesa titular avaliada. Você falou que o Gilberto é um que está para perder a posição de titular. E o Acevedo, hein? Será que o Carlos Alexandre vai recuperar essa titularidade? O Acevedo, eu acho que ele oscilou um pouco no jogo de hoje, né? No primeiro tempo ele também estava nessa tônica do Bahia muito vertical, muito agudo, dando muito espaço ali na entrada da área. E no segundo tempo eu acho que ele melhora substancialmente. E é até curioso, porque ele sai quando para mim ele vivia seu melhor momento na partida. Não sei se Rogério o tirou por questão de minutagem ou se por entender que Caio, dadas as suas características, poderia ajudar mais aquele jogo propositivo que o Bahia deveria fazer naquele momento, até porque o Fluminense, como eu disse, Fábio, ele abriu mão de atacar no segundo tempo, assim. Foi pouco agudo em determinado momento do jogo. Começou o segundo tempo atacando e depois recuou demais e só tentava sair ali em contra-ataques. Então aquilo ali fazia com que o Bahia não tivesse mais tanta necessidade de proteção, que é o que a Azevedo traz, e sim de construção, que é a característica principal de Caio Alexandre. Mas no momento que ele é substituído, ele jogava bem, ele tinha conseguido recuperar o seu melhor desempenho na partida. Então, apesar de ter vivido maus momentos também no jogo, eu vou colocar um verde musgo aí para a Azevedo. Acho que ele teve uma partida de altos e baixos, mas os altos dele acho que justificam aí uma avaliação positiva. Então, a Acevedo jogou bem. Jean Lucas. Mal, jogou mal, laranja para ele aí, mais uma atuação abaixo do jogador que, dentro de um recorte recente, né, acho que desde a sua convocação, ele teve mais jogos na média ou abaixo da média do que acima. Né? Então, é um jogador que também precisa apresentar o seu melhor futebol com mais constância. Não tem conseguido fazer boas partidas em sequência. Às vezes faz alguns bons jogos, mas eles ficam meio espaçados, meio perdidos em relação à sua atuação de um modo geral. E eu acho que hoje, Fábio, foi mais um jogador que não teve uma boa atuação e corresponsável pelo Bahia ter perdido tanto o meio-campo. A gente está colocando uma lupa bem grande no setor defensivo, mas para mim o principal problema foi o Bahia ter exposto o setor defensivo com um meio de campo inoperante. Assim. Em vários momentos faltou o Bahia ganhar mais a faixa central do jogo. Foi a zona de disputa ali, 30, 35 metros, onde o Bahia precisava atuar de maneira mais contumaz e não conseguiu fazer. E parte disso está personificado em Jean Lucas, que fez uma má partida. Muito bem, então avaliação negativa aí para o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Mais um jogador que viveu altos e baixos na partida. Primeiro tempo, para mim, ele esteve abaixo, não fez um jogo legal. Não a ponto de jogar mal, mas uma partida razoável. E no segundo tempo ele deslancha, né? Passa a jogar bem, passa a contribuir com algumas boas jogadas, se encontrar melhor com os pontas. Eu acho que o jogo de Everton Ribeiro depende muito desses atletas que possam ser projetados por ele, né? Na bola longa, no jogo articulado. Como os pontas não estavam bem nos jogadores que entraram em campo no primeiro tempo, ele acho que foi nessa atuada, Fábio. Depois que entra ali o Kiki e o Sanabria, que conseguem associar melhor o jogo com ele, ele eleva a produção dele dentro do jogo. Então eu vou colocar um verde musgo também, imaginando que o segundo tempo de Everton Ribeiro credencia para essa avaliação, muito embora a gente já tenha visto o maestro tricolor jogar partidas muito melhores do que foi hoje, mas eu acho que no geral ele conseguiu ainda ter uma atuação positiva, assim, então verde musgo aí para ele. Bom, partindo para o ataque, vamos começar com o Ademir. Mal. Hoje o ataque do Bahia, o ataque titular do Bahia foi um ataque cardíaco, assim, um negócio impressionantemente ruim. Nenhum jogador aí vai se salvar. Ademir, de todos, o mais esforçado, né? O Ademir que a gente conhece em termos de tentativa, e o Ademir que um dia já foi também o Ademir frequente do Bahia, que é o Ademir do erro. Então, muita tentativa e erro, né? Ele até vive, como eu disse, um bom momento, para mim, um dos melhores jogadores do Bahia desde o fim do ano passado, mas hoje lembrou o Ademir dos velhos tempos. O Ademir que tem muita transpiração, pouca inspiração, pouca capacidade de vencer duelos e contribuir para o jogo, de um modo geral. Acho que ele não foi bem, então vou colocar um laranja aí para ele,
apesar de ter tentado muito, se esforçado muito, mas não foi o suficiente para salvá-lo de uma avaliação negativa, Fábio. E o Pulga, foi tão ruim quanto o Ademir? Foi. Pulga, além de tudo, além da ruindade técnica que a Ademir também apresentou na noite de hoje, eu acho que Pulga, ele foi apagado. Ele não conseguiu vencer muitos duelos contra Samuel Xavier, não vive bom momento ainda Pulga, ele não consegue jogar bem com frequência, né? Aquilo que a gente falou da constância, que eu até personifiquei também em Jean Lucas, acho que isso também está faltando no Eric Pulga. É um jogador que a gente espera muito, até porque já teve bons momentos com a camisa do Bahia, mas desde a lesão ele não consegue apresentar constantemente o seu melhor futebol, e hoje eu acho que foi mais uma dessas partidas abaixo aí. Então o Eric Pulga também vai de jogo mal aí, um laranja para ele. E o William José para fechar o ataque? Também na mesma lógica, né? Um jogador que quando joga bem, ele consegue entregar assim um nível de performance muito interessante, porque tecnicamente ele é um centroavante com refino, né? Não é aquele cara que a bola bate, morde, né? Mas falta ritmo de jogo, falta velocidade, falta dinâmica. É como eu disse, em determinado momento ali quando o Bahia ainda estava perdendo o jogo por 1-0, o Ademir faz uma finalização ridícula de perna direita que não é o forte. E ele chega a olhar para a área e o William José não consegue acompanhar. A verdade é que ele não consegue, apesar dos esforços, acompanhar ali o contra-ataque. E falta essa forma física mesmo. Não sei se pela idade, não sei se pelo condicionamento, mas é um jogador que quando vai bem mesmo. Agora, quando vai mal, e hoje foi uma dessas noites que ele foi mal. Ele até teve uma outra chance ali, onde ele dribla Fábio, finaliza. Parece que ele está impedido, não sei se seria marcado ou não se a bola tivesse sido gol, mas o zagueiro do Fluminense ainda tira um pouco antes da linha ali do gol. Mas ele não jogou bem hoje. Vou um laranja aí para William José e reforço a necessidade que o Bahia tem de ter um centroavante. Hoje, Fábio, se especulou muito aqui, teve um furo dado pelo Yuri Santana, que é do canal do PUC, um cara que na mídia alternativa aqui da Bahia costuma trazer excelentes informações. Recomendo aí que vocês sigam o canal do PUC, um canal muito legal. E ele trouxe a informação de que o Bahia fechou com o Alejo Vélez, né? Jogador que pertence ao Tottenham e está no Rosário Central emprestado até o meio do ano. O atleta, entretanto, só se apresentará ao Bahia na janela do meio do ano. Daqui até lá terão sido decorridas 18 rodadas do campeonato. Então o Bahia tem a necessidade, sim, de ter uma alternativa entre William José e Del que possa trazer o retorno técnico necessário e imediato, né? Um perfil de contratação até um pouco diferente do que o Grupo City costuma trazer aí com a SAF do Bahia. A informação que se tem é que o Bahia está em busca desse nome, de um jogador que venha mais imediatamente, que as negociações, inclusive, estariam avançadas, embora o nome não tenha sido vazado por ninguém. Mas o fato é que o Bahia precisa, em noites como a de hoje, ter um atleta que seja um fazedor de gols e esteja mais pronto, mais preparado, mais maduro do que Del. Não que esse atleta tenha entrado mal, e até vou fazer uma transição aqui para ele. Eu vou colocar um razoável, apesar do cartão vermelho tomado, Fábio, porque ele vinha bem na partida, deu outra dinâmica, outra movimentação, acaba vacilando ali por ser imprudente, né? No lance onde ele levanta um pouco demais o braço Foi e garoto, acaba né? recebendo o cartão vermelho, foi garoto. E é garoto mesmo, né? Um cara de 17 anos. Eu acho que o erro tá mais em cima. Acho que o Bahia tem que ter um centroavante para brigar por posição, para ser titular e para ser acionado mais rapidamente em noites onde o William José precisa ser substituído e Del não tem que pagar essa conta. A conta dele está na maturação que ele ainda precisa passar, por ser um garoto. E hoje ele acabou sendo expulso, atrapalhando um pouco o Bahia. Mas antes da expulsão ele vinha jogando até bem. Então, no cômputo geral, vou colocar um razoável aí para ele, Fábio. Bom, outros dois que entraram, mas que foram bem importantes, né? O Sanabria e o Kike Oliveira. Um deu passe e o outro fez o gol de empate. É verdade. O banco mudou o Bahia hoje, né? Os atletas que vieram do banco, todos eles, à sua maneira, no seu nível, eles conseguiram mudar a história desse campinho que até então está um campinho negativo. Aí vem o banco e dá uma equilibrada, Fábio, nessa condição, porque eles realmente entram para mudar a história do jogo. O Bahia, a partir do minuto 60 ali, quando o Rogério faz as substituições, ele ganha uma outra cara e, de fato, passa a entregar um nível de performance melhor. E a gente pode personificar isso em Kike Oliveira, em Sanabria, aos quais eu darei aqui um verde máximo. Gostei muito do empenho da entrega dos dois, principalmente Sanabria, por ser um atleta que passou muito tempo lesionado, né? Primeiro jogo dele na temporada,
muita expectativa em torno do retorno desse atleta, em torno do retorno foi ótimo, mas de fato assim sobre a volta do atleta, né, um jogador que já também teve boas partidas pelo Bahia no ano passado, Fábio, mas depois da lesão também voltou um pouquinho difícil e hoje ele jogou muito bem, né? Então a gente fica feliz aí pelo retorno dele, até porque é dele a assistência que gera o gol de Kike Oliveira, outro que tem sido uma gratíssima surpresa nesse início de ano do Bahia, porque talvez o torcedor tricolor não esperasse tanto dessa contratação e o que ele está entregando é muito mais do que o torcedor mais otimista poderia imaginar. Então eu fico feliz por esse atleta ter sido recompensado com um gol hoje, porque ele tem feito por merecer. E esses dois atletas mudaram a cara do Bahia no jogo. Muito bem. Para fechar aí o banco, tem o Eric e o Caio Alexandre. Os dois vão receber verde musgo. Eric até ligeiramente melhor na partida, né? Supre bem ali o papel que Jean Lucas deveria ter feito e não conseguiu. Gostei bastante da atuação desse jogador. Acho que é um jogador que também está se credenciando para em algum momento receber oportunidades como titular, Fábio. Eu havia dito sobre Roman Gomes e Gilberto. Acho que Eric e Jean Lucas estão na mesma expectativa. Daqui a pouco eu não vou me surpreender se eu ver na escalação, principalmente em jogos onde o Bahia precisar adotar uma postura um pouco mais reativa, né, de ver o Eric como titular desse time. Acho que ele está começando a colocar essa dúvida aí na cabeça de Rogério, porque ele tem conseguido entregar atuações de nível melhor do que o Jean Lucas tem feito. Então, Eric jogou bem, gostei dele. E Caio Alexandre, apesar de um pouco mais discreto, ele conseguiu também participar mais do jogo ali, ser um pouco mais constante, ajudar nesse Bahia que foi mais propositivo, um Bahia que se lançou mais ao ataque. E acho que ele teve uma atuação legal também. Dentre os que tiveram verde musgo, o que estaria um pouco mais abaixo, mas ainda assim uma atuação de bom nível na noite de hoje. Muito bem, então todo mundo avaliado. Antes do melhor em campo, Ravel, vamos para o Rogério Ceni. Olha, eu vou colocar um verde musgo para Rogério, por achar que ele mexeu bem no time, por acreditar que ele conseguiu fazer o time se reerguer na segunda etapa. E acho que esses são os pontos positivos principais. Não dá para a gente colocar uma avaliação máxima, porque essas questões todas de ansiedade, de verticalidade do time, de gesto técnico dos atletas, eu acho que são coisas que ele pode sim gerenciar no cotidiano. Então, fica aqui minha observação de que os atletas eles precisam ser treinados para situações como essa, para não entrar nesse ambiente de trocação franca, e essa responsabilidade ela é compartilhada com o treinador, né? E como eu disse, esse talvez tenha sido o principal aspecto negativo do comandante do Bahia na noite de hoje. No geral, acho que ele conseguiu fazer uma boa leitura de jogo e fazer as 5 substituições necessárias ali, apesar de Juba ter jogado mal os 90 minutos, Gilberto também ter ido mal aí nos 90 minutos, o William José ter ido mal nos 90 minutos, mas só são 5 substituições, né? E aí eu acho que ele acabou mexendo nas peças mais agudas que poderiam aproximar mais o Bahia do resultado, né? E aí ele acabou fazendo, e dessa forma a avaliação aí fica do jogou bem aí de Rogério. Muito bem. Temos o melhor em campo. Para quem vai ser? Difícil escolher entre Sanabria e Kike Oliveira. Até convido a Nação Tricolor a deixar nos comentários aí quem eles acham que foi o melhor em campo, porque eu acho que os dois tiveram papéis importantíssimos aí em relação ao gol e a ter recuperado a autoestima do Bahia na partida. Eu vou colocar o Sanabria porque eu acho que é simbólico ele ter voltado bem já no primeiro jogo, ter brigado muito, lutado muito e ter sido responsável pela origem do lance que dá o gol para o Bahia. Então, gostei muito da atuação de Sanabria, gostei de Kike Oliveira também. Acho que se o torcedor do Bahia entender que ele foi o melhor em campo, também está muito bem escolhido. Mas para mim, vou ficar com o argentino aí, fico feliz pelo retorno dele, porque acho que ele terá muitas oportunidades daqui por diante. Então, o meu voto de melhor em campo vai para Matheus Sanabria. Muito bem, então Sanabria eleito o melhor em campo. Você esteve na coletiva hoje do Ceni, Ravel? Steve, fiz uma pergunta que eu até mandei para Gabriel aí, vou pedir para o nosso amigo Gabriel Costa, que está na direção dessa live, colocar, porque eu acho que ela dá um pouco da dinâmica do que foi a partida. Eu questionei, Fábio, sobre tudo bem, Rogério? Boa noite. Um mau momento em algum momento e depois ter existe uma máxima no futebol melhorar. que diz... Segura aí, Gabriel.
Completa aí, Ravel. Conseguiu melhorar, né? Eu acho que isso coloca 2 pontos que a gente não viu tanto nos anos anteriores, sobretudo em 2024, né? O Bahia ter tido uma força mental maior e ter tido também alternativas no elenco, né? Para jogadores que possam contribuir tecnicamente quando os titulares não estiverem em boa jornada. Então, pode soltar aí, Gabi. A gente fala um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Como é que você tá? Tudo tranquilo. Existe uma máxima no futebol que diz que quando muitos jogadores dentro da partida vão mal, o time acaba sendo puxado para baixo e o contrário é verdadeiro. Eu queria saber se você concorda que isso acabou sendo um recorte da partida em determinado momento hoje e queria que você destacasse, se possível, que a profundidade do elenco e a força mental dos atletas foi importante para que o time se recuperasse na partida. Concordo plenamente. Eu acho que as substituições, eu acho que neste ano nós temos mais peças que se equivalem com outras que começam jogando e por isso conseguimos buscar um jogo, uma virada contra... Foram 2 jogos que nós saímos atrás do marcador, né? Corinthians viramos o jogo e hoje buscamos um empate numa situação difícil. Eu acho que pelo amadurecimento, mas principalmente pelas opções que hoje nós temos no elenco. E realmente, hoje alguns jogadores jogaram abaixo do normal. Eu não falo nem abaixo fisicamente, nada. É a parte técnica hoje de coisas simples. Não estão pedindo para o Ademir passar por 3 e não estão. É que muitas vezes na hora de construir passes de 10 metros nós erramos. E quando você começa a errar muito, vai perdendo a confiança, vai errando cada vez mais e vai sofrendo contra-ataque. A parte física vai sendo afetada. Então eu acho que o que sustentou o time no jogo foi as oportunidades de ter bons jogadores para trocar em posições. E o que nos colocou nessa situação ruim, concordo com você, foi um coletivo abaixo, não foi nem individual, porque foram mais do que um jogador, um coletivo que rendeu tecnicamente abaixo do padrão que a gente joga aqui. Muito bem, pergunta aí do nosso querido Ravel Pinheiro. O que ele destaca de fato, é um Bahia que saiu perdendo 2 jogos, um virou, outro empatou, assim, algo que não era tão comum. Né, a gente pega 2 jogos seguidos que o Bahia sai atrás, ele consegue pontuar, tem essa evolução. E hoje o banco também ajudou, né? Assim, sobretudo ofensivamente. Então, não dependeu exclusivamente ali dos jogadores titulares. Tudo bem, Rogério? Também a gente via, né? Na temporada passada, essa diferença, né? Quando tinha que usar muito o banco. Exatamente, Fábio. Eu acho que resume um pouco disso, né? Antigamente a gente tinha, né, num passado recente, a necessidade de que alguns atletas fossem bem em todos os jogos, né? Você tinha bem ou mal, apesar de ainda estar num processo de recuperação da confiança, mas você tinha um Juba que tinha a obrigação de jogar bem, porque Iago Borducci no banco ou não, essa opção não existia, né? Tempos atrás, Gianluca jogando mal causava uma ferida muito grande no time, porque ele não era substituído, porque não tinha ninguém que conseguisse fazer minimamente o papel que ele deveria fazer, mesmo quando não estava numa boa jornada. Hoje você olha para o banco e Eric pede passagem, a ponto de, como eu disse, assim, talvez para parte da torcida, não sei se uma parte ainda grande ou se uma parte pequena, mas eu acho que o torcedor do Bahia já começa a especular a possibilidade de Eric começar um jogo entre os 11 principais. Hoje o Bahia se dá o privilégio de procurar Caio Alexandre ou Acevedo de acordo com as circunstâncias de cada partida. Então, essa profundidade do elenco é um ponto muito positivo para o Bahia conseguir ser mais maduro, conseguir resistir às nuances do jogo e ter força mental para compreender que em determinado momento você pode estar atrás do placar, mas isso não exclui a possibilidade de você se reinserir no jogo a partir da qualidade, a partir da tentativa, da resiliência e conseguir, como foi hoje, né? O empate e em alguns outros momentos conseguir o triunfo, como foi na quarta-feira passada. Então eu concordo com a avaliação que o Rogério fez e fico feliz pelo Bahia estar conseguindo, Fábio, gradualmente manter uma certa homogeneidade no seu elenco, apesar de acreditar que ainda falta 1 ou 2 peças para que esse padrão de excelência se eleve, mas eu acho que o Bahia conseguiu se reencontrar de alguma forma para conseguir ter um elenco com mais alternativas para poder se aproximar de vencer os jogos. Laterais e centroavante ainda não tem essa profundidade, né? São os setores ali que não dá para trocar muito, né? E eu complemento que eu acho que talvez um zagueiro mais pronto poderia também fazer sombra a essa dupla de titulares, porque assim como na lateral esquerda,
E na lateral direita a gente não tem ainda definição, né? Mas tem a expectativa de que Roman Gomes seja o titular. Na lateral esquerda a gente tem uma distância muito grande do titular para o reserva, apesar de Iago estar conseguindo fazer até um bom 2026 até então. Você tem uma disparidade muito grande. E na dupla de zaga eu acho que também existe essa disparidade considerável. Você tem Canu e Gabriel Xavier que já foram titulares, mas são jogadores que oscilam e que seguramente nesse momento, apesar de Mingo não ver um bom momento, não são peças 100% confiáveis para substituírem os titulares, não de maneira circunstancial, né? Você pode ter ali uma substituição por força de cartão, de lesão, mas para assumir a titularidade de maneira integral, Fábio, eu acho que não. E o problema maior está de fato ali no camisa 9. O Bahia precisa de um jogador que venha para ser titular. Eu acho que o William José até consegue entregar bons desempenhos de maneira pontual, mas eu acho que não o suficiente para estar no nível que esse time precisa, né? A gente fala aqui dessa posição, e aí eu faço uma lembrança, né? O Bahia sondou, durante muito tempo virou até novela, a possibilidade do Bahia trazer Carlos Vinícius, que depois foi parar no Grêmio. Hoje é um atleta que disputa 22 partidas pelo Tricolor Gaúcho com 20 gols e 2 assistências. Em vários momentos pareceu que o Bahia não conseguiu vencer por não ter essa peça. Então, fica a expectativa aí para que o Bahia tenha um 9 fazedor de gols e possa melhorar ainda mais seu desempenho. Muito bem, mandar um abraço aqui para o Francisco, que ele é torcedor do Fluminense. Ele fala que o primeiro tempo foi do Flu e o segundo do Bahia, mas o Flu perdeu muitos gols. Boa sorte para o canal e para o Bahia. Valeu, Francisco. Concordo, Francisco. Um abraço para você aí, acho que a avaliação é por aí mesmo. Bom, e tem um fake aqui de Thiago Minhoca. Thiago Minhoca Fulião, vejam só. Ele pergunta, o que falta para o Bahia do Grupo City sair desse campo hipotético? Já não deveria ter mostrado melhores resultados? Eu não acho que seja por aí não, Thiago Minhoca Fulião. Acho que é um pouco do Bahia ser um pouco mais assertivo em relação a algumas contratações e ter um pouquinho mais de senso de urgência. Mas em termos de resultados alcançados, eu até discordo, né? Já discordei aqui em outras avaliações sobre o Bahia ter andado para o lado, que foi algo que o Marcelo Beckler trouxe aí nos comentários dele de um modo geral. Acho que o Bahia tem tido um crescimento gradual, talvez não no ritmo que poderia ser e do que o torcedor espera, mas isso não exclui a realidade dos fatos, que sim, o Bahia conseguiu resultados, né? É só a gente olhar para o passado recente e perceber que nos últimos 36 anos o Bahia disputou 2 Libertadores, sendo que as 2 foram as 2 últimas, né? Então o crescimento ele acontece, talvez não na velocidade que o torcedor deseja, é natural. Eu, enquanto torcedor, também vejo oportunidades e fico muito chateado quando também vejo o Bahia desperdiçá-las, mas o crescimento eu acho que ele existe sim, e naturalmente o Bahia vai conseguir alcançar novos parâmetros à medida em que as temporadas forem passando. Muito bem, também mandar um abraço para o Mestre Highlander, ele fala parabéns pela análise. E para fechar, próximo jogo, Juazeirense, Campeonato Baiano, né? Vai ser ali para cumprir tabela, fora de casa, vai botar ali todo mundo reserva. E tem jogo fora contra o Vasco. O Vasco que hoje perdeu 1 milhão de gols, estava vencendo por 1-0 até os acréscimos, e aí toma um empate da Chapecoense. Assim, o Vasco teve 30 finalizações. O goleiro da Chapecoense teve nota 10 no SofaScore. E o Vasco toma um gol no final, hein? Isso tem coisa que só acontece com o Vasco mesmo. E aí, vai pegar esse Vasco pressionado, viu? Perdeu do Mirassol, hoje banho de água fria também, 1-1 só em casa. Verdade, Fábio, verdade. Mandar um abraço aí para a Mestre Highlander, que mandou aí o comentário. E, de fato, acho que o Bahia vai tratar esse jogo de domingo aí contra a Juazeirense como um jogo de descarte. Eu não sei nem se o Rogério Ceni vai para esse jogo, né? Porque, de fato, assim, a maratona começou e esses jogos aí de campeonato estadual, já que o Bahia já cumpriu com sua obrigação, são os poucos jogos onde o Bahia vai poder ainda ter um respiro para os atletas mais importantes. Então, um jogo de baixíssimo apelo. O Bahia precisa de muito pouco para confirmar sua liderança na fase inicial do campeonato. Então esse jogo ele não deve servir de muito parâmetro, não. Já contra o Vasco, na quarta-feira, é um jogo importante para um time que eu acho que já vem um pouquinho pressionado, né? Teve a derrota para o Mirassol, teve aquele esporro do Diniz que viralizou nacionalmente por causa do perfil do treinador. E vem um jogo desse hoje como contra o Chapecoense, até foi pautado lá na coletiva também, né? Sobre como o Vasco perdeu um caminhão de gols, o time cruzmaltino
tinha, de certa forma, aí, a obrigação de vencer a Chape, que é um adversário que deve fazer um campeonato de permanência na Série A, né, tentativa de permanência. Então, já traz um componente especial para esse jogo aí, um jogo que costuma ser bem disputado, né? Times que também optam por tratar bem a bola, por propor o jogo, né? Diniz, a gente já conhece o estilo. Na última vez que eles se enfrentaram, né, Bahia e Vasco, lá no Rio de Janeiro, o Bahia acabou tomando uma derrota assim bem sentida, bem dolorida. Então, é mais um jogo aí desses de Campeonato Brasileiro, que o Bahia vai precisar entrar concentrado se quiser conseguir pontuar, Fábio. Vai ser um jogo difícil, acredito eu. Mas que eu acho que também, de alguma maneira, se apresenta para um Bahia que gosta de jogar jogos dessa natureza. Acho que é mais interessante para o Bahia, pelo seu perfil, jogar com times que queiram jogar do que times que adotem uma postura muito reativa, muito vertical, jogando no erro do Bahia. Acho que é mais interessante você enfrentar um Vasco dessa forma do que enfrentar outras equipes que eventualmente prefiram dar a bola para o Bahia e se jogar ali fechadinho esperando uma oportunidade, sabe como é, Fábio? Então, de repente, dessa maneira, o Bahia tem a oportunidade de pontuar lá em São Januário, apesar da dificuldade do jogo. Muito bem, então é isso. Passada a régua aí em Bahia 1, Fluminense 1, né? Bahia 7º colocado com 4 pontos, segue invicto na temporada e também no Campeonato Brasileiro, e agora visa aí Juazeirense e Vasco nos próximos jogos. É isso, valeu para todo mundo que mandou mensagem por aqui. Quem ainda não deixou o like, a hora é agora. Quem tá vendo na versão gravada, deixa um comentário, tá? O que você achou aí da atuação do Bahia, projeção para os últimos jogos, enfim, super importante também você comentar no corte aí para a gente engajar o vídeo, tá? O comentário é muito importante para você engajar, além do like, e claro, compartilhar com os seus amigos torcedores do Esquadrão. Valeu, Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. Valeu, Ravel. Grande abraço para você. Até a próxima.